Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Campos e esse aqui é o Mentes em Alta Rotação. Eu estava já devendo um vídeo para vocês sobre gestantes e medicações, o que pode e o que não pode. A gente fez uma votação lá no Instagram, tá? E um dos temas escolhidos foi esse. Então, tá aqui o vídeo que eu tinha prometido para vocês. Antes de começar o vídeo, não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito, curte e compartilhe esse vídeo para que essa informação ela consiga chegar ao máximo de pessoas possível, tá? E todo mundo se beneficiar com isso, beleza? Bora lá pro vídeo. Então pessoal, vamos lá. De todos os pacientes que nós podemos atender, que chegam ao nosso consultório, tem um que ele é bastante negligenciado por uma cultura atrasada, uma cultura de medo, né? Nós estamos falando dos pacientes gestantes. Quantas vezes esses pacientes chegam ao nosso consultório, tá? Às vezes já com barrigão, às vezes bem no início da gestação, e nós ficamos receosos, o que podemos passar, o que não podemos passar, qual é o procedimento que podemos fazer, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, o que pode dar problema lá na frente, tá? E não só os pacientes gestantes, mas os pacientes que estão em fase de amamentação também, tá? É bem comum esses pacientes eles chegarem ao nosso consultório depois já de ter passado a fase de amamentação e a gente pergunta, nossa, mas por que você deixou chegar nesse estado? Por que você perdeu esses dentes? O que aconteceu? Você não procurou tratamento? Doeu, bababá, aquela coisa toda. E a maioria deles relata a mesma história. Ah, eu fui ao dentista e ele disse que não poderia me atender porque eu estou grávida. Ah, eu fui ao dentista e ele falou que eu precisava esperar ter o bebê para poder tratar. Ah, eu fiquei com medo porque falam que dentista não pode atender gestante, né? Quando está grávida, a mulher não pode ser atendida. Isso é uma história que eu já escutei em vários lugares e de vários pacientes. E é algo que precisa acabar. A gente precisa conscientizar a população que existe um pré-natal odontológico e que ele precisa ser feito. Você já tinha ouvido falar em pré-natal odontológico? Se você já ouviu falar, deixa aqui nos comentários. Se você não ouviu falar, deixa aqui nos comentários também. E vamos começar a propagar essa ideia, porque todo mundo tem a ganhar, certo? Esse vídeo aqui, eu não vou me aprofundar muito em procedimentos, em medicamentos, em nomes de medicamentos. Nós vamos falar do básico, porque quando o paciente está gestante, realmente a nossa ação, tá? Ela fica restrita. Não é tudo que nós podemos fazer, tá? E nem devemos fazer tudo, certo? Temos que manter ali as condições ideais, né? Com prevenção, tirando todos os riscos de infecção e pontos de dor. Mas, às vezes, precisamos fazer emergências, tá? E essas emergências, a gente precisa usar um anestésico, nós precisamos usar algum tipo de medicamento, e é nisso que eu vou ficar me atentando aqui, beleza? Mensurar e estabelecer, tá? O tipo de ação do medicamento, vocês já devem imaginar que não é uma tarefa fácil, certo? Então, mais ou menos na década de 80, lá por volta de 1980, a Drug and Food Administration, ela criou algumas categorias, tá? E distribuiu esses medicamentos para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais precisa e segura, tá? E o paciente ele se beneficie disso também, tá? Que ele tome o medicamento que é indicado sem medo de ser feliz, entendeu? Sabendo que é por uma boa causa, que as chances de causar algum dano ou algum problema são mínimas, certo? Então eu vou explicar para vocês como é que é feita essa classificação e depois a gente vai entrar na lista de medicamentos, tá? E quais são as categorias que eles estão classificados, beleza? A DFA, ela estabeleceu então 5 categorias, A, B, C, D e X, beleza? Para distribuir esses medicamentos. Sendo que o documento, tá? O artigo que eu tirei esses dados, eu vou deixar na descrição, porque vale muito a pena ler, tá? É um artigo bem longo. Aqui eu estou trazendo o resumo, que é para você usar a partir de hoje na clínica, entendeu? Caso chegue alguma gestante, você já consegue atender ela com maior segurança, passando maior segurança, tá? Porque são muitos medicamentos e eu trouxe aqui os que nós mais usamos no nosso dia a dia clínico, beleza? Então, voltando lá. São 5 categorias, A, B, C, D e X, sendo que a A são os medicamentos que existem estudos controlados e que não mostraram riscos, tá, para o paciente. A B são estudos que não demonstraram riscos aos seres humanos.
A C quer dizer que os riscos não podem ser afastados e entra aqui a categoria dos medicamentos que recém foram lançados, ou seja, ainda não existe estudo suficiente para dizer se isso faz mal ou não, tá? Então a gente precisa entender direitinho a situação que esse medicamento vai ser administrado e se os riscos valem a pena. A categoria D, os riscos, eles são comprovados, ou seja, é uma categoria que tem risco, tá? Que nós precisamos evitar passar. Ou se tiver que passar, não tiver jeito, tem que avaliar muito bem o risco-benefício. E a categoria X é a categoria que não pode ser administrado para gestantes ou lactantes de jeito nenhum, tá? ênfase nessa categoria. X não pode ser administrado para gestante ou mulheres que estão em fase de amamentação, tá? Não pode. Então vamos entrar aqui na lista de medicamentos que nós podemos usar no dia a dia, tá? Os mais comuns do dia a dia. Possivelmente algum medicamento que você usa ficou fora dessa lista, mas com os medicamentos que estão nessa lista, você já consegue resolver grande parte dos casos, tá? Tanto de emergência quanto alguns procedimentos que nós não podemos deixar de estar fazendo, beleza? Mas antes de entrar nessa lista, eu vou pedir de novo para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você está gostando desse vídeo até aqui, não deixe de curtir e compartilhar, ajuda esse canal a crescer. Quando você compartilha e se inscreve no canal, esse vídeo ele vai ser mostrado para mais e mais pessoas. E, que nem eu disse no começo, todo mundo só tem a se beneficiar com isso, beleza? Então vamos lá para nossa listinha. Então vamos lá, o nosso primeiro medicamento aqui é a nossa querida amoxicilina, tá? Muito utilizada aí pelos dentistas, ou a amoxicilina com clavulanato, beleza? Esse medicamento ele é um antibiótico, né? Como nós sabemos. Ele é da categoria, ele está classificado com a categoria B, certo? Com a categoria B, ou seja, podemos administrar tanto na fase em que a mamãe está na fase de amamentação, né, está amamentando seu bebê, ou quando ela está gestante, beleza? Sempre naquela dose padrão, sempre naquela posologia que nós costumamos passar, certo? Já que nós começamos aí com antibióticos, tá? E mais especificamente com a penicilina, que é um medicamento aí que algumas pessoas têm alergia. Já vou deixar bem claro, existem vários tipos de penicilina, certo? Algumas delas estão classificadas na categoria B, outras estão classificadas na categoria X. Então, não vamos inventar moda. Precisou passar algum antibiótico e a mamãe ela não tem alergia à amoxicilina, passe a amoxicilina. Não inventa penicilina tal, penicilina, pode ser que dê problema. Outro antibiótico aqui que eu estou trazendo nessa lista é a azitromicina, também muito queridinha pelos dentistas, só que é o seguinte, esse medicamento ele já é classificado como C. O que significa o C? Que o risco não pode ser afastado, então a gente precisa avaliar a real necessidade desse medicamento. Se a mamãe está em fase de amamentação ou ela está gestante e ela tem alergia, tá? À amoxicilina, precisamos ver o custo-benefício desse medicamento. Talvez ligar para o médico, pedir um parecer, ou então avaliar ali, né, a situação para ver o custo-benefício, beleza? Lembrando que nesses estudos que eu fiz, a azitromicina ela não é considerada um medicamento embriotóxico e nem um medicamento teratogênico, tá bom? O que significa um medicamento teratogênico? É aquele medicamento que causa problemas ao bebê na fase de amamentação. Se você prescreve isso para a mamãe e pode dar algum problema para o bebê que está na fase de amamentação, beleza? Então vamos lá para o próximo medicamento. O próximo medicamento é a clindamicina, também é um antibiótico. Ele é classificado na categoria B, ou seja, podemos estar utilizando ele aí com uma certa segurança, tá? Na fase de gestação. Já na fase de amamentação, o seu uso deve ser extremamente criterioso, pois podem surgir alguns efeitos colaterais no bebê, beleza? Agora vamos falar do diazepam. É um medicamento que ele não é muito utilizado, não são todos os dentistas que gostam de usar ele, mas alguns usam, beleza? Então vamos lá. Ele é um medicamento classificado como D, ou seja, precisamos ter um pouco de atenção, né? Um pouco não, né? Bastante atenção com esse tipo de medicamento.
é considerado um medicamento teratogênico, ou seja, a fase de amamentação não pode ser passado, beleza? E ele causa riscos na gestação. Ele pode estar causando fenda palatina, disformidades faciais, ele inibe a síntese da prostaglandina, pode causar hipertensão pulmonar no recém-nascido, né? Hipertensão pulmonar primária no recém-nascido e por aí vai. Tem uma pancada de problemas aí em estar passando. Então você já sabe que o diazepam, tanto para gestantes quanto na fase de amamentação, já era, tá? Não pode passar. Agora vamos falar aqui de um anti-inflamatório, que é o diclofenaco sódico, beleza? Esse medicamento, ele não pode ser administrado na fase de gestação, certo? Ele causa os mesmos problemas do diazepam, tá? Porém, na fase de lactação, na fase de amamentação, ele pode ser administrado em doses normais, beleza? Vou voltar a falar aqui sobre os antibióticos, tá? Então eu vou falar sobre a eritromicina, tá? Também é uma queridinha aí dos dentistas. Ela é classificada como B, pode ser usado tanto na fase de gestação quanto na fase de amamentação, beleza? Ibuprofeno, esse medicamento muita gente gosta de estar utilizando, tá? Na sua prática diária. Ele é um medicamento considerado entre B e D. Por quê? Até o terceiro trimestre não existem muitos relatos. Após o terceiro trimestre, ele causa vários problemas, tá? Ele prolonga a gestação, ele causa disformidades faciais, tudo aquilo que o diazepam e o diclofenaco causam também, beleza? Já na fase de lactação, pode ser passado tranquilamente em doses normais. Vamos falar agora também, continuando ainda nessa questão dos antibióticos, o metronidazol. Muito queridinho aí por vários dentistas também, tá? Esse medicamento, muita atenção, ele é considerado XB. O que isso quer dizer? Ele é totalmente contraindicado na primeira fase, na primeiro trimestre. Ele é totalmente contraindicado no primeiro trimestre de gestação e durante a amamentação é necessário estar monitorando o bebê para que não haja nenhum efeito colateral. Na dúvida, não passe. Nistatina, ele é classificado como um medicamento B, tá? Ele pode ser usado tanto na gestação quanto na fase de amamentação. Vamos falar agora sobre a tetraciclina. A tetraciclina é um antibiótico considerado, né, ele é classificado como X, certo? Esse medicamento, nós já ouvimos várias e várias histórias sobre mamães que usaram durante a gestação e os bebês eles nasceram com vários problemas, tá? Em seus dentinhos. Então, não vamos usar esse tipo de medicamento para não estar causando problemas aí, beleza? E durante a fase de amamentação, ele pode ser receitado sem problema nenhum. Então, de uma forma bem simples, né? De uma forma assim, bem objetiva, então vamos fazer um resumo aqui. Então, a maioria dos antibióticos nós podemos estar passando, tá? Tipo a azitromicina, amoxicilina, tá? Anti-inflamatório, devemos ter muita cautela, de preferência não passar. E analgésico nós podemos estar passando, tá? De uma forma tranquila, tá bom? Sempre observando muito a necessidade de estar passando esses medicamentos, tá? O medicamento é uma coisa séria e nós não podemos estar expondo ninguém a isso, certo? A certos riscos desnecessários. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi feito de coração para vocês. Espero que vocês possam estar atendendo seus pacientes de forma mais segura, de forma mais tranquila, tá? E que eles se sintam mais confiantes, eles se sintam mais seguros em estar sendo atendido por vocês. Muito obrigado, até mais. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E é isso. Fui!